Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Sejam muito bem-vindas nessa manhã, gente. Vamos começar mais uma live, né, que eu chamo esse quadro de podcast do Comer Emocional, até porque ele vai lá pro meu Spotify, né? Não sei quem aqui me acompanha pelo Spotify, mas essas lives, elas chegam lá no Spotify. E nesse podcast a gente fala sobre comer emocional, sobre estilo de vida, sobre emagrecimento também. A gente fala sobre melhorar a relação com o corpo, com a comida. Enfim, né? Esse é o objetivo desse canal como um todo, é mostrar, né? Falar sobre esses temas que são tão importantes, que são tão aí presentes, né? No sofrimento de muitas e muitas pessoas. Obrigada, meninas que falaram que estão me ouvindo. E se você não me conhece, se você encontrou de repente, né, este vídeo, essa live, este podcast, eu me chamo Priscila Leitner, eu sou psicóloga e eu sou especialista em comportamento e transtornos alimentares. E vamos lá, né? Essa série de lives dessas últimas semanas aconteceu o seguinte: eu abri uma caixinha, né, nos meus stories e eu pedi para vocês me colocarem temas, né, e fazerem perguntas que são perguntas importantes para vocês, né? E o emagrecimento é sempre uma pergunta que aparece muito, né? Então, por que eu não consigo emagrecer? O que acontece comigo, né? Por que o meu peso não baixa? Ou por que eu fico no efeito sanfona? Então, dá para dizer que 10 de cada 10 vezes que eu abro a caixinha de perguntas aqui no Instagram, vocês chegam para mim me perguntando coisas de emagrecimento, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de emagrecimento, a gente vai falar um pouquinho do jeito errado, a gente vai falar um pouquinho do jeito certo. Eu quero mostrar para vocês alguns efeitos colaterais, até mesmo, de algumas práticas, de alguns comportamentos. Quero mostrar para vocês um pouquinho do comer emocional também, né? Aliado a isso, né, a pessoa que tem um comer emocional, por que para ela é mais difícil. Então é mais ou menos esse o script da live de hoje, né? Aqui para mim de vez em quando tá dando uma travadinha, mas eu acho que vocês não estão reclamando, então deve estar tudo bem, né, com a minha conexão. Espero que sim, espero que sim. Então, pessoal, quando a gente fala, né, de emagrecimento, especialmente em pessoas que têm um comer emocional, eu digo sempre que é comum as pessoas que têm um comer emocional, muitas vezes elas terem uma questão com o corpo também, né? Elas precisarem perder peso, ou elas estarem num sobrepeso, elas estarem até numa obesidade. Às vezes é bastante comum até, né? Elas estarem neste lugar que é um lugar de querer emagrecer. E qual que é o jeito errado, né? O jeito que a maior parte das pessoas fazem, né? Eu não sei se vocês já viram um estudo sobre isso, mas se a gente pega o sucesso no emagrecimento clínico, né? Pessoas que estão num nível de obesidade ou num sobrepeso e que perdem peso e que mantêm o peso perdido ao longo do tempo, é assustador o quanto que é difícil para as pessoas manterem, né? E por que isso acontece, né? Vamos começar o dia hoje falando disso. Por que para as pessoas às vezes é difícil, né? E a maior parte delas cai naquilo que a gente chama de efeito sanfona, que é o ganhar peso ou perder peso, o ganhar peso ou perder peso, ganhar peso ou perder peso. Justamente porque quando a pessoa deseja emagrecer, né? Ela vai num profissional da saúde, ela vai no Nutri, ela vai no médico, né? Ela vai buscar um profissional para ajudá-la a emagrecer, né? Isso acontece, ela vai buscar esse profissional. O que acaba acontecendo? Geralmente, essa pessoa vai para uma estratégia que é bastante focada na restrição alimentar, né, através de alguma dieta, e também ela é orientada a praticar atividade física, né? Este é o combo ultrapassado de todos os tempos, né? Eu não canso e eu vou falar isso inúmeras vezes aqui, se vocês me acompanham há mais tempo, né? Quem é que me acompanha há mais tempo, me coloca aqui. Já me ouviu falar disso, né? Mas é um jeito muito ultrapassado a gente pensar no emagrecimento, olhando somente para a restrição alimentar e para atividade física, né? Primeiro porque
a pessoa que faz uma restrição, se ela tem um comer emocional, ela tende a ciclar, né? Ela tende a ter momentos de exagero e não manter, né, a qualidade de vida ou as boas escolhas alimentares, e muito menos a atividade física, né, que tende a estar às vezes muito relacionada ao processo de emagrecimento. Então, quando a pessoa, né, tô tentando explicar assim o jeito errado, tá, gente? Quando a pessoa decide lá que ela vai fazer um processo, muitas vezes ela tá muito motivada, né? Muitas vezes ela realmente quer, muitas vezes ela fala assim, não, eu realmente preciso perder peso, né? Então eu vou me esforçar aqui, eu vou restringir a minha alimentação, eu vou pra academia, ou eu vou me matricular numa atividade física. E ela realmente quer, tem um lado dela, né, que é um lado verdadeiro e genuíno, porque ela realmente quer perder peso, porque às vezes ela tem um sofrimento, né? Ela não tá feliz com o corpo dela, ou porque ela realmente tem lá, né, algumas questões com autoestima. Então, é genuíno isso nela. Qual que é o grande ponto? O primeiro grande ponto é que a pessoa vai começar este processo muito motivada. E ela vai lá naquele foco força-fé, né? Agora vai, né? Então, ela escreve no Instagram, tá pago, né? Gente que escreve no Instagram, tá pago, eu sempre tenho vontade de responder assim, você tava devendo? Porque parece que a pessoa fica devendo, né? A gente paga a conta porque a gente tá devendo, né? Brincadeiras à parte, tem a ver um pouco com como a pessoa vê, né? Como a pessoa vê o próprio comportamento dela de cuidar da saúde dela, né? Parece que ela às vezes está devendo, né? E essas contas que as pessoas vão fazendo na cabeça dela são muito engraçadas, né? Então, quando ela começa o processo, né? Ela começa a tentativa de emagrecer dessa maneira mais tradicional, né? Mais ultrapassada e tal, ela geralmente vai fazer isso. Daí a gente encontra aqui dois grandes pontos. O primeiro é que às vezes ela vai fazer um esforço muito drástico, uma mudança muito drástica, e essa mudança não se mantém no comportamento dela, né? Ou seja, ela faz uma mudança que ela é insustentável, seja na alimentação, seja no cuidado com ela mesma, com atividade física e tudo mais. Então, ela não sustenta isso. É muito comum a pessoa falar assim, eu fiz, mas fiz uma semana. Eu matriculei na academia, fui 2 semanas e não fui mais, paguei o ano todo, né? Vocês já conversaram com donos de academia? É impressionante que uma porcentagem muito grande das pessoas que pagam a academia não vão para a academia, né? São os investidores na academia, né? Eles investem lá, eles fazem um investimento ruim, né? Tipo, investir na bolsa. Em vez de investir na bolsa, se investe na academia, né? Você paga o ano todo lá e não vai. Então, o que acaba acontecendo? A pessoa não sustenta, né, aquele comportamento, ela não sustenta porque ela não criou um hábito, né, naquela área da vida dela. E por que às vezes ela não consegue criar hábito? Porque essa motivação, tem até aqui a Su tá falando, a motivação nem sempre basta. Sim, minha querida, a motivação nem sempre basta, porque às vezes ela vai começar, né, e ela vai estar motivada, e é verdade essa motivação dela, mas isso não vai ser suficiente se ela não conseguir fazer modificações e mudanças na vida dela de uma maneira concreta. E por que ela não consegue mesmo ela querendo? Porque às vezes ela quer fazer isso na força de vontade, né? Já falei muitas vezes que força de vontade, ela é uma coisa muito, muito rápida, né? A força de vontade não sustenta isso, né? Tem até uma brincadeirinha que a gente faz na psicologia que é assim, se você quer tirar força da sua vontade, você vai ficar muito fraquinho, porque a sua vontade, ela passa, né? Você tem vontade de comer alguma coisa e passa, né? Quando você come aquilo. Então, tirar força da sua vontade é, de alguma forma, não ter, né? Não ter força. Porque se a motivação passar, o que vai sobrar?
né? O que vai sobrar? Vai sobrar outros recursos que você vai precisar desenvolver como hábitos, como a própria disciplina, como organização, como a forma com que você vê, né, até mesmo a sua saúde, como a forma com que você constrói o seu estilo de vida, com a prioridade que você dá para você mesma na sua vida, que são essas coisas que estão muito na base da transformação das pessoas que conseguem fazer modificações, né, na vida dela. Por isso que eu digo que é ultrapassado você pensar em emagrecimento somente olhando para alimentação e para atividade física, porque o que as pessoas acabam não olhando é para o comportamento. E se a gente não consegue estratégias de mudança do comportamento, você não vai sustentar, né? Você não vai conseguir fazer uma mudança de verdade no teu estilo de vida. Você vai fazer por um tempo, ou você vai fazer enquanto tiver alguém ali te motivando, e depois você, enfim, não vai seguir, né? Uma vez eu estava fazendo uma avaliação inicial de uma paciente, ela me diz assim, eu adoro os grupos que eu participo. Me conta, porque eu participo do grupo, daí eu fico motivada. Quando o grupo termina, eu reganho todo o peso. Olha que interessante a fala dela, né? Ela até falava assim, eu reganho todo o peso. Então, ela precisa, né, de uma prótese que é o grupo para mantê-la motivada. Quando não existe uma motivação externa, ela não mantém o comportamento. Por isso que a via emocional e a via comportamental, quando a gente fala de emagrecimento, é super importante. E quando a gente fala de comer emocional ou compulsão alimentar, então, não tem nem saída do comer emocional e da compulsão alimentar se a gente não olhar para isso, né? Então, todo tipo de emagrecimento, todo tipo de movimento que você queira fazer na sua vida, vai precisar que você encontre recursos, né? E esses recursos são recursos internos, são recursos de tenacidade, são recursos de manutenção do comportamento, são recursos até da disciplina, né? Então, quando a gente começa um processo desse jeito errado que eu tô explicando para vocês, né? Desse jeito que a maior parte das pessoas tenta fazer, né? Que é modificando a alimentação e fazendo atividade física. Se você não constrói hábitos, se você não cria a ideia de que você vai modificar o teu estilo de vida e que isso envolve suas escolhas, as escolhas que você faz todos os dias, né? Porque todos os dias a gente faz escolhas, até que isso em algum momento vire o automático. Mas as pessoas às vezes têm uma ilusão de que ela vai decidir mudar e isso vai ficar automático na vida dela. E isso só vai ficar automático, gente, com o passar do tempo. É que nem quando você aprendeu a dirigir e você sentou a primeira vez num carro, né? As pessoas aqui que sabem dirigir, né? Então, se você sentou a primeira vez num carro para dirigir, você não fez as coisas no automático, como você faz hoje, talvez. Você fez as coisas tendo que pensar, tendo que ainda se acostumar, tendo que desenvolver até mesmo a tua musculatura para fazer determinados movimentos, né? A tua forma de se posicionar, a sua forma de olhar. Então, tudo isso ficou com o tempo automático, mas lá no início não era automático. Isso serve para absolutamente qualquer coisa que a gente vai aprender na nossa vida, né? No início ele é mecânico, no início a gente tem que pensar e depois fica automático. Isso também vale para as nossas escolhas do dia a dia, né? Então, se você escolhe, por exemplo, se exercitar, que é um ponto aqui, né, também quando a gente fala de emagrecimento, se você escolhe se exercitar, no início não vai ser automático, mas as pessoas às vezes elas têm a ilusão que basta decidir, basta ter a força de vontade, que é inicial e passa, que isso vai ficar automático. E às vezes ela se frustra porque daí ela olha para outras pessoas que têm isso na vida delas e fala assim, nossa, eu tenho algum problema, né? Porque aquela pessoa consegue e eu não consigo. Então, o que é o grande ponto aqui, até que algumas pessoas falaram aqui, né? Que a Karen que falou, o resultado é lento e ganhamos qualidade de vida. É um pouco a ver com isso, assim, que eu repito bastante aqui, né, Karen? Você já me ouviu falar isso também, provavelmente. Quando a gente fala de mudança de estilo de vida,
a gente fala de uma mudança gradual, né? É um processo, eu gosto muito dessa palavra, eu gosto da palavra processo. É um processo. E esse processo, essa transformação, esse passo a passo que a gente vai dando, né, ao longo da nossa transformação, ele é super importante. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente encara como um processo e a gente vai fazendo isso gradativamente, a gente vai conseguindo se transformar aos pouquinhos. A pessoa que vira a chavinha e daí ela quer restringir a alimentação dela, coloca o corpo dela em restrição, o que piora a compulsão alimentar, né? Quando ela vira a chavinha, ela quer fazer atividade física agora todos os dias, né? Ou 3 vezes na semana. Ela quer começar na intensidade, né? E daí quando ela vira essa chavinha e ela quer fazer esses movimentos são insustentáveis. Seja porque ela não sustenta isso emocionalmente, seja porque ela não sustenta isso no dia a dia dela, seja porque ela não sustenta isso pela até falta de motivação, porque a motivação inicial lá passou, né? E daí ela não tem outros recursos para manter aquele comportamento. Olha que interessante, né? Por isso que eu digo que esse jeito é um jeito ultrapassado. Sem contar que vocês aqui que me acompanham há mais tempo sabem que eu não acredito em emagrecimento através de restrição. Aliás, eu não acredito e não sou a favor de nenhum tipo de dieta. Sim, Priscila, você não concorda com dietas? Não, eu não concordo. Nenhum especialista em transtorno alimentar vai dizer que gosta de dieta. Sabe por quê, gente? Porque a gente já viu muitas e muitas pessoas fazendo dietas e desenvolvendo compulsão alimentar e comer emocional. Então, as pessoas às vezes acabam acreditando nesse jeito errado de que o único jeito delas emagrecerem é se houver uma restrição calórica, uma restrição alimentar. E isso vai fazendo com que a pessoa arrume muito mais problema do que soluções, né? Por que isso? Porque quando a pessoa começa lá a fazer a restrição alimentar porque ela quer perder peso, o que vai acontecendo é que a cabeça dela vai criando uma série de dicotomias, né? De alimentos que podem, alimentos que não podem, alimentos que emagrecem, alimentos que engordam, alimentos saudáveis, alimentos não saudáveis. E essa dicotomia, ela vai alimentando ainda mais a compulsão alimentar. Ontem mesmo eu fiz uma primeira consulta de uma paciente, ela disse que ela ficou 5 meses esperando a consulta comigo. Olha que fofa, né? Ela ficou 5 meses esperando porque ela queria fazer a consulta comigo. E ela me contando a história dela, ela tem compulsão desde os 16 anos. E ela hoje tem, acho que 40 e poucos anos, agora eu não me lembro a idade dela. Mas ela já tem compulsão alimentar há muitos anos. E olha que interessante o que ela me diz. Quanto mais ela foi tentando restringir, mais ela foi se sentindo compulsiva. E quando a gente fala isso, né, as pessoas às vezes não entendem tão bem, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, mas o único jeito que me ensinaram, que eu aprendi e que muitos profissionais da saúde ensinam é que eu preciso restringir, né? E o que acontece, né, no caso dela, assim, é muito interessante os exemplos, pessoal, porque os exemplos ilustram aquilo que é a realidade, né? A vida como ela é. Então, quando a gente pensa, né, que ela restringia, o que começou a acontecer? Às vezes ela restringia de manhã, no almoço. O que acontece à noite? Ela tem exageros alimentares, né? Por quê? Porque é insustentável a maior parte das restrições que existem por aí em dietas são insustentáveis. Você pode inclusive perguntar para o profissional da saúde, se ele não for muito doido, ele vai te dizer a verdade. Eu posso seguir isso aqui para o resto da vida? A maior parte deles vai dizer que não. Por quê? Porque falta, né? Falta nutriente, falta caloria, falta coisas, entende? Então, o que acaba acontecendo? As pessoas vão plantando a crença na cabeça delas que o único jeito de emagrecer é se eu restringir. O único jeito de emagrecer é se eu fizer uma restrição. E o que é pior? A pessoa consegue emagrecer quando ela faz uma restrição.
Claro, faz todo sentido, o corpo vai emagrecer. Só que o corpo vai ficar cada vez mais resistente a esse emagrecimento. Repare que a primeira dieta, às vezes, que a pessoa fez, ela perdeu peso rápido. Quando ela vai fazendo, né, dietas mais pra frente, ela não vai conseguindo perder este peso tão rápido. E por que isso vai acontecendo? O corpo vai ficando resistente. Eu gosto de brincar assim, é quase como se o corpo falasse assim, essa doida, ela vem e ela me deixar com fome, então eu vou ficar cada vez mais aqui segurando, né? E o corpo vai ficando mais resistente. Muitos pacientes me relatam isso. Nossa, hoje é muito mais difícil eu perder peso quando eu faço dieta do que quando eu era mais nova, enfim. E as pessoas às vezes falam assim, é o meu metabolismo, mas às vezes a pessoa tem 30 anos. A gente nem dá para dizer que ela é a grande coisa desse metabolismo, né? Ok que o metabolismo é uma realidade, mas geralmente a culpa não é do metabolismo. E sabe como que eu sei? Porque quando eu vou tratar essa pessoa, quando eu acompanho essa pessoa, seja nos meus tratamentos online, ou seja no consultório, ou nos meus grupos, essa pessoa perde peso sem fazer dieta. E por que isso acontece, Priscila? É mágica? É bruxaria? Você dá um pó de pirilim-pim-pim para as pessoas? Não, gente, isso é ciência do comportamento alimentar. Se você encontra o equilíbrio, se você consegue estar em sintonia com o seu corpo, se você nutre ele adequadamente, você acaba dando para ele mesmo recursos para ele estar saudável. O nosso corpo tem uma coisa que se chama impulso de vida, né? O que quer dizer isto, Priscila? Quer dizer que todo o nosso corpo está em pró da vida. Se você pega uma virose, o seu corpo vai combater essa virose. Se você corta aqui a sua mão, o seu corpo vai fechar este corte. O nosso corpo faz movimentos em prol do equilíbrio da saúde. O que acaba acontecendo? As pessoas, elas têm uma crença tão forte na cabeça delas que o único caminho é restringir, que elas ficam neste efeito sanfona, às vezes anos, né? Perceba a minha pacientinha, ela tem mais de 20 anos de compulsão alimentar. E por quê? Porque ela faz tentativa de emagrecer, e daí ela piora da compulsão, e daí ela tenta emagrecer, daí ela piora da compulsão. É muito sofrimento, e às vezes são anos de sofrimento. E qual que é o efeito colateral disso, né? O efeito colateral, além do efeito sanfona, que é uma realidade para muitas pessoas, o efeito colateral super presente aqui é a compulsão alimentar, porque toda vez que a pessoa faz uma restrição, a tendência do corpo, isso é uma tendência biológica, tá, gente? A tendência do corpo é dar impulsos para que você vá atrás do alimento, né? E o que o seu corpo vai dar de ideia? Alimentos que têm alto índice de energia, né? Que seja uma energia rápida, né? Então, claro que o seu corpo só vai pensar em doce, só vai pensar em carboidrato, porque são energias mais rápidas que entram dentro do seu corpo. Então, o que acaba acontecendo? As pessoas acabam ficando tão desconectadas do próprio corpo, né? Que muitas vezes elas não percebem a fome, às vezes ela não consegue perceber a saciedade, que são recursos, né? São sinais sensoriais tão importantes quando a gente fala de emagrecimento, né? Ela fica tão desconectada disso e ela fica só na cabeça dela, assim, é certo ou errado, é certo ou errado, é certo ou errado, é certo ou errado, como não como, como não como. E ela fica entre o controle e o descontrole. As dicotomias do comer emocional, elas são muito presentes na maior parte das pessoas que tentam emagrecer, né? E às vezes elas ficam tão confusas ou com tantas coisas na cabeça dela que elas chegam a ficar ansiosas, né? Quem aqui tem uma ansiedade relacionada à alimentação, comenta aqui no chat pra mim, né? Às vezes ficar ou pensando muito em comida, ou pensando muito que quer emagrecer, ou pensando muito se deve comer, ou pensando muito em não comer, né? Comenta aqui. Isso a gente chama de uma ansiedade relacionada à alimentação.
essa ansiedade, gente, ela é super presente em pessoas que já têm um comer emocional, né? Que são as pessoas que eu gosto de ajudar aqui, né? As pessoas que estão no meu canal aqui, né? As pessoas com comer emocional, elas têm todo esse pensamento, às vezes esse hiperfoco, né? Na comida, né? No comer. E o que acaba acontecendo? Isso vai deixando a pessoa mais suscetível a ter exageros e compulsões, né? A Karen tá falando aqui verdade. Então, o que acaba acontecendo, né? Quando a pessoa se vê neste ciclo, gente, que é um ciclo muito presente para a maior parte das pessoas que têm ali um comer emocional, ela se vê muitas vezes sem saída, porque na cabeça dela o único recurso que ela tem para emagrecer é restringir, e quanto mais ela tenta restringir, mais compulsiva ela vai ficando. E olha que importante, né? Olha que difícil que é isso, porque as crenças que ela tem a respeito do emagrecimento vão ficando cada vez mais, assim, mais complicadas, como ela vai começando a acreditar que emagrecer é difícil, né, que para ela não funciona, e assim ela vai fazendo quase uma montanha de crenças relacionadas à perda de peso, e que isso às vezes vem muito difícil até da gente organizar, né? No meu tratamento online eu tenho umas 3 aulas só de crença, porque o quanto que as pessoas têm de crença, né? O emagrecer é difícil, para mim não funciona, ou se eu não restringir não vou conseguir emagrecer, né? E por que às vezes a gente encontra no jeito certo, né? Quando a gente fala do jeito certo, né? Vou falar um pouquinho do jeito certo agora. Por que quando a gente faz o jeito certo, a maior parte das pessoas se sente livre, se sente mais conectada, se sente mais, assim, até mais capaz de fazer movimentos na vida dela? Porque quando a gente encontra um caminho que tem o equilíbrio com a comida, né, o equilíbrio com as emoções, porque uma coisa depende da outra, né? Quem tem um comer emocional sabe muito disso, né? Se eu estou bem emocionalmente, eu consigo estar bem com a minha alimentação. Se eu não estou bem emocionalmente, isso reflete na comida. A pessoa que tem um comer emocional há muitos anos, ela já percebeu isso, né? A minha pacientinha de ontem, ela me fala, né? Quando eu não tô bem ou quando acontece alguma coisa, eu vou na direção da comida, né? Isso é uma coisa que aparece nas pessoas, né? Elas percebem. Alguns não percebem, mas a maior parte das pessoas percebe. Então, quando a gente trabalha as emoções para que elas não sejam gatilhos, né? Essa pessoa começa a conseguir ter mais equilíbrio emocional e ela constrói uma relação com a comida diferente, como que é uma relação com a comida diferente, Pri? É assim, ó, gente, a relação com a comida, quando ela é intuitiva, quando ela é consciente, ela é uma alimentação que, primeiro, parte de uma mentalidade neutra e não de uma dicotomia alimentar, e ela parte do pressuposto de que tudo é possível, né? E que você vai fazer as escolhas que o seu corpo precisa. Você vai fazer as escolhas que fazem sentido, né? Para você estar nutrida, para você estar bem, para você estar funcionando. E nada ali é proibido. Por isso que quando alguém faz essa pergunta, doutora Pri, é possível emagrecer comendo de tudo? Pode parecer uma pergunta assim... Eu achei interessante vir essa pergunta, né? Mas eu já acho que é de uma pessoa que já tem um nível de consciência, né? Mas é possível? Sim, é possível. Isso acontece com absolutamente todos os meus pacientes, né? Absolutamente todos. Por quê? Porque quando a gente está nesse equilíbrio, quando a gente está numa boa relação com a comida, o nosso corpo tende, isso é fato, tá, gente? O nosso corpo tende a buscar o equilíbrio também, né? O nosso corpo tende a estar saudável, né? Especialmente se você somar aí, né, a mudança do estilo de vida, se você somar o teu autocuidado, o teu equilíbrio emocional. E como que a gente vai fazer então, né? Se eu posso comer de tudo, como é que fica, né, doutora Pri? Essa é uma pergunta de muitas pessoas que às vezes começam, ou que vão fazer um tratamento, né? E elas falam assim, não, mas se eu comer de tudo, eu vou exagerar todos os dias, doutora Pri. Isso não vai dar certo, se eu comer de tudo, não vai dar certo, né? Isso não é verdade, né? Até quando eu postei o
o convite da live, teve uma queridinha, a Rosana, que falou assim, né? Rosana tá sempre por aqui também. Ela falou assim, comer de tudo e não tudo, né? Por quê? Porque são escolhas. E como é que a gente vai basear estas escolhas? As escolhas vão vir muito da parte intuitiva da alimentação. A parte intuitiva que inclui os teus sinais sensoriais, como, por exemplo, a fome, a saciedade, a capacidade de você encontrar satisfação na tua alimentação, a capacidade de você se conectar com como o corpo realmente se sente, né? Como que o corpo tá te dando de sinais. O nosso corpo dá sinais pra gente o tempo todo. O problema é que muitas vezes a pessoa tá tão focada no certo e errado, ela tá tão dentro da cabeça dela, ela tá tão desconectada dela mesma, às vezes das próprias emoções, que ela não consegue perceber, né? É muito comum, né, nas pessoas que fazem tratamentos comigo, qualquer um dos tratamentos que eu percebo, tá? As pessoas estarem desconectadas do próprio corpo, do próprio sinal sensorial. E como que você vai ter uma boa relação com a comida se você está mais desconectada do seu corpo, dos sinais do seu corpo? Isso é praticamente missão impossível, né? Então, primeiro a gente vai trabalhar neste equilíbrio, nessa boa relação com as emoções, com as sensações, né? Até mesmo com as tuas percepções. E a partir daí a gente vai construir mudanças, né? Então perceba que o emagrecimento, ele não precisa necessariamente ser mais lento, mas ele precisa ser com a estratégia certa, né? Porque não quer dizer que você não vai emagrecer rápido, não quer dizer que vai demorar muito, não quer dizer isso, né? Mas com a estratégia certa vira algo para a vida toda, né? Não é à toa que eu nomeei o meu principal tratamento como método para a vida toda, porque é para a vida toda. Eu quero que você faça essas mudanças e isso fique para a vida toda. Agora, se o emagrecimento acaba sendo uma dificuldade para ti, né, mesmo você estando mais intuitiva, mesmo você estando ali mais no equilíbrio, é porque algum ajuste está faltando, né? Algum ponto ali ainda não tá legal, né? Às vezes a pessoa vai mudando também por camadas. Lembra da história da cebola, né? Às vezes a gente arruma uma camada, depois tem outra camada, né? Porque o nosso comportamento, muitas vezes, ele é baseado em coisas muito antigas na nossa vida, né? Às vezes coisas até, sei lá, da nossa infância que a gente repete sem perceber que a gente repete. Então, quando eu digo jeito certo, e é um jeito super possível da gente construir aí no emagrecimento, é esse jeito, tá, gente? Com conexão, com equilíbrio, construindo um estilo de vida legal, né? Às vezes as pessoas têm uma vida, assim, muito doida, né? Muito desequilibrada, e daí elas querem ter equilíbrio na alimentação. Parece que não faz sentido, né? Quem olha de fora entende que não faz sentido. Mas às vezes para ela se cobra como se ela precisasse ter equilíbrio. Mas às vezes ela tá tão sobrecarregada que o equilíbrio fica impossível, né? Como que você vai ter equilíbrio se emocionalmente você não está bem, né? A Inês está me dando bom dia Inês, tudo bem? A Psijane, já pensei assim, doutora. Que bom, minha querida, que você já pensou assim. Eu acho que, não sei se você está falando de agora, desse finalzinho, do jeito certo, mas que bom que você está neste lugar de equilíbrio, né? Porque este lugar, ou essa construção deste lugar, né? Até porque não tem um ponto final, né? Não tem assim, resolvi tudo. É um construir, né? Estilo de vida é uma coisa que a gente vai modificando, que a gente vai fazendo escolhas diferentes ao longo da nossa vida, e que a gente vai também percebendo como que a gente equilibra a vida, equilibra o tanto que a gente se dedica para o outro, o tanto que a gente se dedica pra gente, equilibra o trabalho, equilibra, enfim, a família, né? Todas as áreas da nossa vida, elas fazem parte do estilo de vida, né? Relacionamentos, como a gente dorme, estresse, enfim, até mesmo coisas que a gente coloca na nossa vida e que podem prejudicar, né, a nossa saúde. Então essas escolhas que entram neste super balaio aí do estilo de vida, aliás, eu tô preparando uma série.
Eu sou bocuda, eu sempre conto as coisas antes, né? Eu tô preparando uma série só sobre estilo de vida, vai ser bem legal, tá? Daqui uns dias eu aviso vocês. Porque é super legal, apesar de eu já ter falado aqui bastante sobre estilo de vida, porque eu amo falar disso, eu acho que é muito bacana a gente dar uma aprofundada nesses pilares do estilo de vida, né? Então eu vou trazer uma série de estilo de vida aqui pra vocês, provavelmente lá por setembro, tá? Então, quando a gente fala, né, da construção deste estilo de vida, né, da construção deste lugar, que é um lugar de transformação e de mudança de escolhas mais conscientes, aí sim, gente, aí sim a gente começa a fazer transformações na nossa vida que fiquem, e aí sim a gente consegue chegar neste lugar do emagrecer comendo de tudo, né? Mas até para eu conseguir comer de tudo e emagrecer, eu preciso estar em sintonia com o meu corpo, senão eu fico só aqui no sofrimento, né? Senão eu fico só na minha cabeça, né? Daí, às vezes, a pessoa cai no que a gente chama de permissividade, que é uma das armadilhas aí, né? Pra pessoa que tá na transformação, nesse caminho aí, nesse processo, né? E que não tem nada a ver com permissividade, tem tudo a ver com conexão, né, com este equilíbrio, com o que o meu corpo vai me dando de informação. Então, é por aí, sabe? Isso é muito importante. Deixa eu ver o que a Evelyn tá falando aqui. Estilo de vida é muito importante para mim, nem sempre eu consigo manter o que eu considero possível. Pelo que eu entendi, Evelyn, que bom que o estilo de vida é uma coisa importante para ti. E o manter também, às vezes, quando é difícil manter, a gente também às vezes precisa pensar, né? Será que o que eu tô com dificuldade de manter tá sendo algo que eu estou resistente, né? Eu tenho alguma resistência ali emocional a isso, ou realmente não vai dar para manter? Porque às vezes a gente também se exige demais, né? Eu já falei aqui o quanto que às vezes a gente encontra, né, que no universo das pessoas que buscam a minha ajuda, pessoas com uma personalidade mais rígida, mais autoexigente, né, pessoas que exigem muito de si mesmas, né, e às vezes a pessoa também quer ter um estilo de vida que ela não sustenta, não porque ela não é boa, né? Mas porque não dá para sustentar mesmo, né? Então é uma reflexão aí que eu deixo para ti, mas que bom que isso faz sentido, né? Para você, Evelyn. E aí a gente pode ir construindo um estilo de vida assim e chegar nesse emagrecimento que é super possível, tá? E é muito legal, né? Quando eu escuto, né, testemunho, vocês já ouviram algumas das minhas alunas contando as histórias delas, né? Muitas vezes a gente não foca no peso aqui, porque não é o objetivo, mas perder 17 quilos, 15 quilos, até 20 quilos, né, sem fazer dieta, né, com esse lugar de liberdade, isso é muito bacana, sabe, gente? E aí eu acredito muito mais num emagrecimento clínico sem regredir, né? Sem que a pessoa entre de volta no efeito sanfona. Isso é muito possível, sim, né? Então, é possível emagrecer comendo de tudo, respondendo a pergunta que fizeram na minha caixinha, mas eu acredito no emagrecer comendo de tudo com uma alimentação consciente e intuitiva, né? Que é essa alimentação com equilíbrio, com conexão, né? Desse outro jeito, que não é o jeito que as pessoas costumam fazer, né? Ou que as pessoas costumam buscar o emagrecimento. E se isso faz sentido para você, gente, ou se faz sentido para alguém que você conhece, guarda essa live, né? Reassiste em algum momento. Se você chegou agora no final, assiste desde o começo, guarda, né, com carinho isso, né, para que você possa realmente aprender a confiar no seu corpo, né? Não é confiar na doutora Pri, é confiar no seu corpo, né? Confiar em você mesma, né? Porque você tem os recursos para chegar lá, né? Às vezes você precisa da técnica, às vezes você precisa de um empurrãozinho, de uma estratégia, mas o recurso você tem dentro de você. Mesmo que você tenha dificuldade de perceber, né, sua conexão, os seus sinais, eles estão aí, né? É uma questão de você encontrar o caminho, né, com você mesmo. Legal? Então, guarda isso ou transmite isso para outras pessoas, né? Acho que isso é muito legal. Também me ajuda, né, a levar essa informação a mais e mais e mais pessoas. O nosso canal sempre tem crescido, né? E eu sou muito feliz, muito grata por isso. Mas trazer pessoas certas também para mim é importante, sabe? Tem pessoas aqui que às vezes não faz sentido, é só número, né? E os números não importam, o que importa são as pessoas, e as pessoas que realmente vão se beneficiar disso que eu trago aqui para vocês é o mais importante, né? Então,
A live de hoje acho que é isso. Adorei conversar com vocês, né? Várias perguntinhas, comentários aqui. E eu vejo vocês na terça-feira que vem, às 8 e 7 da manhã. Na semana que vem vai ser um tema também muito legal. E todos os temas aqui que eu tô trazendo são temas que vocês mesmos estão sugerindo ali para mim, né? Então isso é muito bacana, pessoal. Eu agradeço sempre, né, os feedbacks de vocês. Um super beijinho, um bom dia. Até mais. Tchau, tchau.